Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz do Senhor Jesus e o amor de Maria Santíssima esteja com você e também com toda a sua família. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse momento de evangelização. Meu nome é Anivaldo Alexandre dos Santos e todas as quintas-feiras estou aqui pelas ondas da Rádio Paranaíba FM para trazer o Evangelho do Senhor ao teu coração. E eu vou estar meditando com você o Evangelho de hoje, segundo São Lucas, capítulo 15, versículo de 1 ao 10. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aproximavam-se dele os publicanos e os pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe os pecadores e come com eles. Então propôs-lhes esta parábola: Qual de vós, tendo 100 ovelhas, e se perde uma delas, não deixa as 99 no deserto para ir procurar a que se tinha perdido, até que a encontre? E, tendo-a encontrado, a põe sobre os ombros, todo contente, e, indo para casa, chama os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Congratulai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha, que se tinha perdido. Digo-vos que, do mesmo modo, haverá maior júbilo no céu por um pecador que fizer penitência, que por 99 justos que não têm necessidade de penitência. O qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, não varre a casa e não procura diligentemente até que a encontre, e que, depois de achar, não convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Congratulai-vos comigo, porque encontrei o dracma que tinha perdido. Assim vos digo eu, que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que faça penitência. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, hoje a direção que o Senhor me concedeu através do Espírito Santo para esse pequeno momento aqui de evangelização, aprendemos com o gesto acolhedor de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós percebemos aqui duas parábolas também que o Senhor dirigiu, né, aos fariseus e aos escribas. Jesus contou essas parábolas, né, para os fariseus e escribas que o criticavam por acolher e comer com os pecadores. Então, nos dias de hoje, né, nós devemos aprender com o gesto acolhedor de Jesus, né? E quando nós acolhemos, né, nós estamos lutando também para fazer, né, a vontade de Deus. E acolher não é fácil, né? Acolher só por palavras é muito bom, mas nós temos que acolher como os gestos de Jesus. E meus irmãos e minhas irmãs, a palavra então vai dizendo para nós no Evangelho aqui no versículo 1: aproximou-se dele os publicanos e os pecadores. Meus irmãos e minhas irmãs, os publicanos na época de Jesus eram conhecidos por cobrarem impostos injustos. Então, eles estavam aí cometendo injustiça, né? E eles se aproveitavam do cargo para o enriquecimento, né, ilícito.
e eram também considerados traidores. Eram desprezados pelo povo por ser muitos corruptos, né? Então, como diz, a palavra diz para nós que os escribas, né, ficaram, né, muito bravos com o gesto de Jesus, mas ali naquele momento, né, iria sim manifestar o poder de Deus sobre a vida daqueles, né, escribas, né, ou melhor, dos publicanos, né? E Jesus, ele ia sim manifestar algo novo ali naquele momento. Então, meus irmãos e minhas irmãs, os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, né, este recebe os pecadores e come com eles. Por quê? Né? Eles ficaram bravos com Jesus porque essas pessoas na época de Jesus não valiam nada, não tinha nenhum tipo de serventia, né, para os fariseus e para os escribas, né? E hoje também, né, as pessoas que estão aí longe da presença de Deus, as pessoas que estão aí numa vida contrária à vontade de Deus, são rejeitados, né? São rejeitados até mesmo dentro do mundo religioso. Quantos são rejeitados hoje, né? E eu fico imaginando essas pessoas na época de Jesus, como eles sofriam, né? Apesar deles, né, fazerem coisas erradas, né, eles não tinham nenhuma serventia. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, Deus, ele sempre vai amar cada um de nós que somos pecadores, mas ele nunca vai amar o pecado. E nós precisamos aprender com o gesto acolhedor de Jesus. E quem aproximou de Jesus, né? Aqui como esse trecho do Evangelho fala. Quem aproximou de Jesus naquele momento? Os publicanos e os pecadores para o ouvir. Então, eles interessaram, né, pela mensagem do Senhor Jesus Cristo. E ali, meu irmão, minha irmã, naquela mensagem que o Senhor Jesus Cristo dirigiu a eles e a tantas outras pessoas também, com toda certeza, esses publicanos e esses pecadores voltaram para Jesus. E hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nos nossos dias, nos nossos tempos, nós temos também que aprender com o gesto acolhedor de Jesus. Deus, ele sempre vai amar a cada um de nós que somos pecadores, mas ele não vai amar e não ama o pecado. Então nós temos que acolher, mas temos também que denunciar. E aí eu volto a falar para todos, em especial para todos nós que somos católicos. Nós precisamos estudar o catecismo da nossa igreja. Precisamos estar atentos às leis, né? Precisamos estar atentos às normas que a nossa igreja ensina. Então, precisamos acolher, mas precisamos também denunciar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, né, com a graça de Deus, assim como Jesus, ele esteve com seus braços abertos, acolhendo os publicanos e os pecadores, hoje também ele está de braços abertos, acolhendo a cada um de nós que somos pecadores. Então que nós possamos voltar agora, nesse exato momento, para o Senhor Jesus. E o que nós precisamos deixar para trás nesse momento, meu irmão, minha irmã? Com toda certeza, nós precisamos deixar muitas coisas para cada um de nós sermos inteiramente do Senhor Jesus Cristo. E hoje Jesus, ele está acolhendo a cada um de nós. E aí, Jesus, ele conta duas parábolas, né? Para, né, direcionar aos fariseus e os escribas. Então, como eu disse aqui no primeiro momento aqui, né, Jesus contou essas parábolas para os fariseus e escribas que criticavam, né, Jesus por acolher e comer com os pecadores. E meus irmãos e minhas irmãs, então nós temos aí essa primeira parábola. Então propôs-lhe esta parábola, né? A qual de vós, tendo 100 ovelhas,
E se perder uma delas, não deixa a 99 no deserto para ir procurar que a tinha perdido até que encontre. Veja bem, né? E a palavra fala para nós que quando um pecador volta para Jesus, né, há júbilo no céu. E essa parábola, ela nos ensina, meus irmãos e minhas irmãs, muitos gestos de Jesus. Porque essa ovelha tinha perdido, ela tinha saído do redil, né? E o seu proprietário procurou essa ovelha de todas as formas. Ele deixou as 99 e foi ao encontro dessa ovelha que tinha perdido. E ele a encontrou. E quando ele a encontrou, ele alegrou o coração dele e chamou seus amigos para festejar com ele, porque a ovelha que tinha perdido foi encontrada. E hoje, nos nossos dias, quantos estão perdidos por aí, meu irmão, minha irmã? Quantos estão longe de Deus? Quantos são rejeitados, né, pela sociedade? Até mesmo no mundo religioso, muitos são rejeitados. Quantas pessoas são rejeitadas, né? Isso não acontece só dentro da nossa igreja, não. Isso aí acontece nas igrejas todas. Quando, de vez em quando, aparece uma pessoa todo desfigurado, né? Nos momentos ali da missa, nos encontros, né? Às vezes as pessoas naquele momento, naquele primeiro momento, olha ali desconfiado para aquela ovelha, né? Às vezes aquela ovelha está querendo ser acolhida, mas às vezes não é acolhido. Às vezes é jogado para fora. E nós precisamos aprender com o gesto de Jesus, acolher. E, meus irmãos e minhas irmãs, hoje, quem são essas ovelhas perdidas, né? Talvez nós que estamos dentro da obra de Deus, nós somos uma ovelha perdida que precisa encontrar o Senhor, que precisa encontrar verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. Porque muitas das vezes nós estamos dentro da obra de Deus, mas muitas das vezes nós estamos longe. Muitas das vezes nós não praticamos a misericórdia, nós não praticamos o acolhimento. E é preciso acolher, meu irmão, minha irmã, dentro das nossas pastorais, dentro dos nossos movimentos, dentro da nossa igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, acontece muito disso. Às vezes uma pessoa, né, recém-convertida chega ali nos nossos movimentos, na nossa igreja, e às vezes essa ovelha quer estar ali no meio do rebanho. Mas muitas das vezes essa ovelha fica desconfiada porque não tem acolhimento. E essa ovelha vai embora. Então hoje nós precisamos aprender com o gesto acolhedor de Jesus. Jesus acolheu a todos, mas ele também denunciou o pecado. E nós precisamos denunciar o pecado. Deus é cheio de misericórdia, mas ele também é cheio de justiça, meu irmão e minha irmã. Então nós precisamos aprender com o gesto acolhedor de Jesus. E quando, né, essa ovelha foi achada, houve grande júbilo, houve uma grande alegria no céu, porque quando um pecador volta verdadeiramente para Jesus, há alegria no céu, os anjos se alegram, Jesus se alegra. E nós precisamos também alegrar o nosso coração quando uma ovelha que se perdeu, quando ela volta para o redil, quando ela volta para a casa do Pai. E nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, ir ao encontro dessas ovelhas que estão se perdendo, dessas ovelhas que estão se perdendo de fora da igreja, até mesmo dentro da igreja. Porque muitos dentro da igreja, meus irmãos e minhas irmãs, às vezes está perdido, porque às vezes não coloca em prática a vontade de Deus. Não coloca em prática a Bíblia Sagrada. Nós que somos cristãos católicos, né? O catecismo da Igreja Católica é uma riqueza para todos nós e todos precisam, né, conhecer o catecismo da igreja. E se você ainda não tem o catecismo da igreja, lá no escritório paroquial tem o catecismo da igreja. E é preciso estudar as leis da igreja, meu irmão e minha irmã. Então, né, terminando essa meditação, né, vamos então aprender com gestos acolhedor de Jesus, como essa parábola também fala aqui também, a segunda parábola, né, a parábola que esta mulher, né, que tinha 10 dracmas, né, e perdendo uma, não acende
a candeia e não varre a casa e não procura até encontrar, né? Então ela encontrou essa quantia que tinha perdido e ela se alegrou seu coração também. E nós somos assim também, nós temos que ir ao encontro das pessoas que estão se perdendo, né? E nós precisamos evangelizar, falar de Deus, evangelizar, levar a palavra de Deus nos quatro cantos da terra, porque muitos estão se perdendo porque às vezes não são acolhidos. E nós precisamos acolher. Nós precisamos acolher. Assim como Jesus, que é o bom pastor, que acolheu a cada um de nós e que acolhe também aqueles que estão longe, né? Nós também devemos acolher a cada um e aprender com os gestos acolhedores de Jesus. Então houve uma grande festa, né? Uma grande festa, porque essa mulher aqui, ela encontrou essa quantia que tinha se perdido e ela alegrou seu coração também. E aí a palavra fala também aqui no versículo 10, assim vos digo, eu, que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que faça penitência. Então, há alegria no céu quando um pecador realmente volta verdadeiramente para Deus. E hoje, com toda certeza, Deus ele está acolhendo a cada um de nós. Deus está dando essa oportunidade para cada um de nós voltar para Ele. Meu irmão, minha irmã, não deixa para daqui um minuto, não deixa para amanhã, não deixa para depois, porque amanhã pode ser tarde demais. Então, que nós possamos, a partir desse momento, aprender com o gesto acolhedor de Jesus e ir ao encontro das ovelhas perdidas e ao encontro das pessoas que precisam voltar para Deus. E que nós possamos, né, primeiramente, voltar para Deus e dar espaço. Acolher também é evangelizar. Que Deus abençoe a cada um de nós. E eu mando um grande abraço para todos vocês, né, que todas as quintas-feiras está ligado aqui no programa Água Viva, aqui da Paróquia São Francisco das Chagas. E peço a todos vocês que rezem por mim, para que eu possa continuar nessa missão. E assim, se Deus permitir, na próxima quinta-feira estarei aqui novamente, para juntos estarmos meditando o Evangelho do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.